O recém-filiado ao PMDB, Josué Gomes, é cotado para substituir Fernando Pimentel no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A presidente Dilma vai fazer a reforma ministerial ainda este ano. Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, também é cogitado para compor a chapa com Pimentel ao governo do Estado. Sobre isso, conversa comigo o primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Ivair Nogueira, do PMDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Viu. Deputado, o Josué Gomes no Ministério do Desenvolvimento, isso seria, assim, digamos, um impulso a mais para que PT e PMDB já caminhassem juntos no primeiro turno da disputa do ano que vem ao governo do Estado? Olha, o que acontece é o seguinte, o Josué foi apadrinhado pelo Lula, né? No dia da sua filiação, nós estivemos em Brasília, e ele chegou lá chancelado pelo Lula, e no dia da filiação, com a presença de várias autoridades aí, inclusive com o nosso candidato ao governo, Clésio Andrade, lá foi dito que o Josué podia ser tudo e poderia não ser nada, né? Poderia vir para contribuir com o PMDB, e hoje várias hipóteses acontecem. O Josué, né, que sabe que o PMDB, executivo do PMDB, tem um compromisso com o senador Clésio Andrade para ser o nosso candidato ao governo de Minas, mas nada impede da manhã, numa condição especial, dele também colocar o nome dele, né? E se o nome dele for viabilizado, é um grande nome que o PMDB tem. É importante que tenha mais de um nome. O que o senhor achou dessa ideia dele ir para o Ministério do Desenvolvimento? Eu acho ótimo. Qualquer posição que der para o Josué, eu acho que ele tem competência, é uma pessoa que tem experiência, e ele vai sair muito bem. Agora, isso está sendo entendido como uma estratégia da presidente Dilma de fazer, digamos, um carinho a mais no PMDB, um agrado a mais ao aliado PMDB para fortalecer vínculos, inclusive com o PMDB mineiro. Eu acho que o Lula, quando presidente, prestigiou mais Minas Gerais, né? Foram vários ministros aqui na época do Lula, e hoje nós temos aí o deputado Toninho Andrade, do ministro da Agricultura, e temos o ministro Pimentel, que eu acho que é muito pouco para Minas, pela representatividade que ele tem. Eu acho que um carinho da Dilma, levando o Josué, se for o caso, ser convidado para ministro, acho que era importante para Minas, ela ia ganhar um grande nome, principalmente nessa fase da mudança agora, que é muito importante contar com nomes que tenham competência de estar administrando. Eu acho que o Josué é um grande nome, tanto no lado político como no lado ministerial. E de fato nisso, o senhor sabe se tem alguma verdade? Eu acho que tem muito de verdade, né? Eu acho que são entendimentos que estão acontecendo, eu acho que a política é a arte de negociar, então enquanto nós estamos negociando para que o Josué possa amanhã ou compor chapa com o Clésio, sair de vice do senador Clésio Andrade, ou sair senador, ou compor a chapa a nível federal, quem sabe, pode ter, lá nós temos lá o nosso Michel Temer, de repente ele pode também estar compondo chapa com a Dilma, né? São várias hipóteses. Agora, o senhor está falando aí sempre da candidatura própria do PMDB, considerando essa possibilidade com Clésio Andrade. Essa é a posição da bancada estadual? A bancada estadual acha que tem que ter a candidatura própria e o nome é Clésio Andrade? Não tenho dúvida. Essa é a posição da bancada estadual. E se depender da bancada e do partido, o nosso compromisso é com o senador Clésio Andrade, a menos que ele não queira disputar o cargo de candidato a governo de Minas. Mas esse é o nosso compromisso e nós esperamos, porque eu acho que é importante para o partido, pela sobrevivência do partido. Partido que não tem candidatura própria, ele corre o risco de ir naufragando, de diminuindo de tamanho, e quando você tem um candidato a governador, ele ajuda direta e indiretamente até na eleição de deputados estaduais e deputados federais, no voto de legenda, levando 15, e isso é muito importante para o partido. Então, no primeiro momento, nós queremos candidatura própria, e num segundo momento, se tiver segundo turno, se o PMDB for para o segundo turno, como nós esperamos o apoio do PT no segundo turno. Se não ocorrer, nós estaremos juntos com o PT no segundo turno. Essa já é uma premissa para o partido? Essa é uma realidade já acertada, PMDB e PT. E para a eleição proporcional? Não seria interessante, o senhor está falando que o 15 puxa, elege e tal. A eleição proporcional, o partido pretende fazer aliança, não?
o PMDB vai buscar alianças no primeiro momento. Nós temos aí, formamos uma grande chapa com grandes e bons nomes para candidato a deputado estadual e deputado federal, e nós vamos buscar outros partidos nesse primeiro momento para fazer uma grande aliança e eleger um número maior de deputados estaduais e federais. Mas tem expectativa de fazer uma aliança com o PT ou não? São outros partidos? Não, se nós tivermos candidatura própria, nós vamos ter que buscar essa aliança no primeiro turno com outros partidos aí que já demonstraram interesse de estar aliando conosco, né? Não vale mais a pena, em nome de uma eleição, de uma aliança para a eleição proporcional, essa aliança, o PMDB abrir mão de uma candidatura própria e fazer essa aliança no primeiro turno? Não. Isso não é uma possibilidade? Não. Pode até ser uma possibilidade, que em política tudo pode acontecer. Mas a nossa primeira premissa é que nós tenhamos candidatura própria. E é isso que nós vamos lutar até o final para manter a candidatura do senador Clésio Andrade e levar, e talvez, para o segundo turno e buscar uma grande aliança de segundo turno. Deputado, falar um pouquinho aqui da Assembleia, dos embates da oposição com a base, enfim, com o governo aqui dentro da Assembleia. A oposição é contra a proposta do governo de reforma na Previdência. Se posicionou contra quando os projetos que chegaram essa semana passada. Não é? Quais as principais críticas da oposição aos projetos? Olha, esse projeto está numa fase de discussão. Eu acho que a oposição está debatendo, está criticando, principalmente acabar com o fundo. Eles acham que tem um prejuízo muito grande para o funcionalismo de um modo geral. E a oposição compromete a, dentro de um diálogo aberto, franco, democrático, né, apontar nesse meio tempo tudo aquilo que nós entendemos que não vem de encontro aos anseios do funcionalismo público, que o funcionalismo acha que vai ser muito prejudicado. Essa é a posição do PMDB? Essa é a posição do PMDB, juntamente com o PT, e nós vamos discutir em alto nível. E lá no plenário nós vamos definir no voto aquele que vai ser melhor para Minas Gerais, para o funcionalismo, para a Previdência. Para quem não sabe, um dos projetos pretende fundir os dois fundos que existem hoje e o outro cria um fundo complementar dos servidores. Essa é a reforma previdenciária que está sendo prevista para o Estado. A oposição, então, tem um posicionamento contra. A oposição, ela quer debater esse projeto. Então, ela acha que é um projeto que não pode ser aprovado do dia para a noite. Temos que discutir, chamar as autoridades competentes para nos mostrar sindicatos, dos servidores estão contrários. São contrários e nós queremos ouvir os dois lados e daí tirar as nossas conclusões e aprovar aquilo que for melhor, principalmente para o funcionalismo. Agora, discutir essa questão, parece que o governo tem muita pressa, mandou esses projetos rapidamente, retirou uma emenda, passou uma emenda que podia facilitar, né, a fusão, o fim do Fundeb, do Funpeng. O governo está com pressa? O que está acontecendo, deputado? Eu acho o grande equívoco de todo o governo, não é só o governo mineiro, a gente vem em Brasília, vem em outros estados também, talvez alguns projetos da mais alta importância serem encaminhados assim com um tempo muito curto para serem avaliados, diagnosticados e debatidos para serem aprovados por uma Assembleia. Então, o que nós queixamos aí é da falta de tempo, onde nós podemos estar aqui discutindo em audiência pública, buscando aquilo que é melhor para o funcionalismo e aprovamos um projeto que amanhã nós não tenhamos arrependimento daquilo que vai ser votado aqui no plenário. E a proposta de mexer no regimento interno? O que o senhor pensa disso? O que a bancada do PMDB está achando disso? O PMDB que já foi governo, né? Enfim, usando esse regimento que está aí. A gente tem que pensar que o governo é uma alternância de poder, né? Hoje está aí um poder que comanda a casa, que é ligado ao PSDB, amanhã pode ser o PMDB, pode ser o PT. Nós entendemos que um regimento que foi feito há muitos anos atrás, ele precisa ser alterado em alguma coisa. Então o senhor é favorável à mudança? Eu sou favorável a algumas mudanças, né? O próprio presidente Diniz falou que vai trazer, recebeu sugestões de todos os partidos para poder aperfeiçoar esse projeto. Às vezes tem algumas coisas que antigamente usavam muito, mas tem, por exemplo, prazo de 1 hora para ficar falando. Às vezes não é o ideal para continuar aqui no plenário. Então essas mudanças... Mas é um instrumento de obstrução para a oposição, para a minoria, né? Que o presidente Diniz não quer acabar de jeito nenhum com o instrumento de obstrução. Ele quer aperfeiçoar. Um projeto que foi aprovado há tantos anos atrás, eu acho que nós temos como contribuir de mudar alguma coisa. Só vai mudar alguma coisa
se realmente tiver aquiescência da maioria. E é nesse sentido que nós estamos buscando alternativa. Por exemplo, o relator doutor Eli Tarquínio, que tem se posicionado, discutido, ouvido todos os partidos, isso é importante. Agora, falando em obstrução, no caso dessa reforma da Previdência, que a oposição está se colocando contra e quer discutir mais o regimento da forma como está, que os deputados têm muito tempo para falar, é um instrumento. É um instrumento. E talvez seja o único instrumento que a oposição tem para se opor. Que teria aí hoje para obstruir, para levar, né, o projeto mais adiante. Já tem gente falando que nós vamos ficar aqui depois do Natal e depois do Ano Novo, né? Algumas insatisfações, mas a gente sabe, com a habilidade que o presidente Diniz Pinheiro tem, né, ele vai conseguir chamar o colégio de líderes e nós vamos buscar um entendimento. Eu acho que essa casa, ela sempre foi pautada pelo diálogo, pela abertura, de sessão de um lado ou de outro, e no final a gente busca esse entendimento onde todos ganham no caso. Uma outra questão que deve aparecer aí nesse momento em que o governo tem muito interesse em aprovar diversos projetos e a oposição coloca dificuldade para fazer valer seus interesses, é a reforma administrativa que o governo está propondo. O senhor acha que esse vai ser um dos temas aí de embate de oposição e situação na casa, não? Olha, qualquer reforma, ela vem acompanhada de uma longa discussão, né? E eu acho que é um tema importante, eu acho que todo tema tem que ser debatido, tem que ser discutido. E se vier aqui a oposição está apta aí a dar sua contribuição para poder aperfeiçoar o projeto, esse é o nosso papel, o nosso dever. Nós vamos procurar contribuir de uma forma bastante positiva. O senhor acha que o governo está tendo dificuldade, a relação dos servidores com o governo está difícil? Esse ano foi especialmente difícil, considerando as várias manifestações que a casa recebeu, né? Porque os servidores vêm aqui para a porta. O caso da Polícia Civil. Hoje não tem o Palácio da Liberdade mais, né? O Palácio da Liberdade está tão longe, a Assembleia ficou né? ponto de referência, né? Então todos vêm para cá. E a gente acha ótimo isso, é bom que venha mesmo. Veio a Polícia Civil, vieram os professores, veio o pessoal da Justiça. Que bom, aqui é a casa do povo, eles têm que vir para cá mesmo para ajudar a debater, discutir e até apresentar sugestões para a gente. Eu acho que é por aí, nós vamos ter grandes embates aí e tomara que essa casa sempre esteja imbuída desse propósito, entendeu? Mas eu acho que tem que haver o bom senso, buscar o diálogo, o entendimento, né? Eu acho Mas que... está havendo dificuldade de diálogo, deputado? Não, eu acho que tem o presidente Diniz tem procurado, o Diniz Pinheiro tem procurado eu digo dar do uma governo abertura. Com os servidores, porque os servidores estão sempre recorrendo à Assembleia, o que a gente procurando tá vendo os neste deputados. O que nós estamos vendo nesse momento é de um governo federal que não tem facilidade de recursos, um governo estadual que está com dificuldade também de recursos, né? E hoje tem as suas responsabilidades. Nós temos aí a lei de responsabilidade, que não deixa ultrapassar na questão com o gasto com o funcionalismo. Às vezes chega num ponto, não tem como o governo, mesmo querendo, ultrapassar aquele limite permitido pela lei, né? Mas eu acho que, de uma certa forma, o funcionalismo sempre está buscando um melhor posicionamento, uma melhoria de salário, o que é justo e o que a gente tem que lutar sempre para poder pagar o melhor salário. A oposição na casa aqui tem dito sempre que o Estado está quebrado sem condição de atender essas questões. É isso que o senhor está dizendo? Eu não posso falar que o Estado esteja quebrado, né? Eu acho que a situação do Estado de Minas Gerais não é boa, como não é boa de vários outros estados em função da crise econômica, do momento que nós estamos vivendo aí, né? Dessa crise mundial que afetou ao Brasil também, direto ou indiretamente. Tem dificuldade sim, o governador Anastasia nunca deixou de falar isso, das dificuldades do governo do Estado. O secretariado que vem aqui nas comissões também tem se posicionado dessa maneira. A gente sabe que o momento é difícil, mas eu acho que o funcionalismo ele tem que ser valorizado porque ele é a peça fundamental e a mola propulsora do funcionamento do governo do Estado. Deputado, muito obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Ivair Nogueira, do PMDB, ele é vice-presidente aqui da Assembleia de Minas, e nós falamos sobre as possibilidades do PMDB para o ano que vem com o recém-filiado Josué Gomes, se ele vai ser ministro, se ele vai compor chapa com o PT,
o PMDB, a bancada do PMDB tem sustentado, e o deputado fez isso aqui mais uma vez, sustentado que o PMDB terá candidatura própria ao governo do Estado. Falamos também um pouco sobre os projetos que estão aí em discussão na casa e que colocam oposição e base em campos opostos, que é o caso da reforma da Previdência. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.